Olá, queridos. Eu desejo que a paz que excede todo o entendimento, que essa paz não te visite, mas que ela faça morada permanente em você. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline. Eu sou a dona de um milagre chamado Restauração de Vida, Amor por Decisão, Restauração de Casamento. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a batalha que acontece no campo da nossa mente. Precisamos saber que em nosso deserto não temos progresso se nossa mente não se colocar em harmonia com Deus, com a boa e perfeita vontade de Deus. Você se pergunta agora, mas como é que eu vou saber qual a boa e perfeita vontade de Deus? Ela está expressa na Bíblia, amados. Às vezes espiritualizamos tanto as coisas que deixamos de ser ministrados porque achamos que temos que ouvir uma doce voz do céu, com uma mensagem direto do trono, trazido por um anjo. E não necessariamente vai acontecer assim. O Senhor enviou o seu Espírito Santo e inspirou homens para deixar registrado, para deixar escrito a sua palavra. E Ele fala conosco através dela. Vou te dar uma base bíblica para esta afirmação. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, lemos que toda Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir. Em outra versão, essa palavra vai aparecer como dar resposta. Para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Este versículo da Escritura nos mostra que a palavra de Deus ela é perfeita para que possamos tomar decisões perfeitas, alinhadas com a sua boa e perfeita vontade. Um fato importante é que, nesse momento, sua mente entra num conflito terrível, diante dos sentimentos que foram gerados pela situação que você está hoje. Quando entramos em um lugar de dor, causado por quem muito amamos, qualquer pessoa que amamos, a primeira atitude que temos é de, em primeiro lugar, negação. Porque não conseguimos acreditar que alguém da nossa extrema confiança possa ter nos traído, nos enganado. Depois que assimilamos o que está acontecendo, outros sentimentos vão chegando, tipo decepção, tristeza, angústia, solidão, carência, raiva, revolta. Esses sentimentos são muito perigosos, porque eles sempre vão te levar para lugares que você não deveria sequer cogitar em pisar. Decisões tomadas alimentadas por estes sentimentos vão gerar consequências difíceis de serem administradas. Quer ver exemplos? Você vai atrás da OM ou OH e cria aquele barraco. Você prejudica seu cônjuge no trabalho, você fala mal do seu cônjuge, contando a sua versão para outras pessoas, a sua versão da história. Quando digo sua versão, é a sua versão mesmo, porque a história sempre tem dois lados. E elas precisam ser complementares uma da outra e não contrárias. Caso contrário, teremos que ter uma terceira versão. A sua, a do outro, que é o seu cônjuge, e a verdade. Todo mundo que já viveu o deserto sabe que podemos falar dele como em fases. São estações que precisamos passar para chegar à primavera, para que chegue a primavera até nós. E lhes digo, isso é uma grande verdade. Eu também eu percebi que eu precisava trabalhar essas fases em mim. Eu vi elas passando por mim. Eu queria sair logo daquele lugar de dor e eu tinha pressa, porque se tem algo que eu não curto, quem me conhece sabe, é dor. Acho que ninguém, né? Então comecei a trabalhar isso em mim. A fase da negação foi muito difícil, porque a dependência era muito grande e eu fiquei presa nela por semanas. Eu não podia acreditar, não conseguia acreditar. Eu só acreditei porque o meu esposo se transformou em outra pessoa. Diante disso e de conselhos da minha mãe, decidi buscar ajuda clínica. Marquei uma consulta com uma psicóloga e isso foi essencial para que eu voltasse a olhar para mim como indivíduo, que precisa ser cuidado por mim também. Muitas pessoas, por se manterem nessa fase por muito tempo, acabam entrando em depressão, e isso é muito sério. Eu já estava com ansiedade detectada pela psicóloga. E o surto de um dos pacientes dela no consultório, enquanto eu aguardava a minha consulta,
me fez enxergar as consequências daquele caminho que eu trilhava. Eu disse para mim mesma naquele momento: eu não vou ficar assim. Eu preciso que Deus seja suficiente para mim, que seja suficiente em minha vida, para que nada nem ninguém me coloque nesse lugar de doença psicológica. E a partir daquele momento eu decidi, eu iniciei uma batalha no campo da minha mente. Você não precisa ter vergonha de buscar ajuda médica se precisar. Quando a minha mãe me sugeriu isso, eu rapidamente adotei isso como uma possibilidade imediata, tanto que na mesma hora eu peguei o telefone e marquei uma consulta. Porque se tem alguém que nos ama, são os nossos pais. Pelo menos deveriam ser, né? A gente vê tantos casos hoje de pais que abandonam seus filhos e, enfim, o mundo... essa geração de hoje é uma geração má e perversa, como a própria palavra diz, mas se tem alguém que me ama nesta vida, uma das pessoas é a minha mãe. E eu segui rapidamente esse conselho. Eu não achei que ela estava deduzindo coisas, nem nada disso. Eu vi que era um cuidado, né? E rapidamente eu marquei essa consulta. Pessoas de todos os tipos, não só as que passam por dificuldade, precisam fazer terapia. Então, não sinta medo ou vergonha de buscar ajuda, ok? A primeira coisa que Deus tratou comigo neste deserto, no momento em que eu entendi que eu precisava travar essa batalha no campo da minha mente, foi que eu deveria buscá-lo acima de tudo. Acima de tudo, buscar a Deus, seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas me seriam acrescentadas. Isso está lá em Mateus 6,33. Então comecei a trabalhar no meu relacionamento com Ele. Nós lemos em Marcos 12,30 a seguinte inscrição: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. A palavra, ela nos mostra que o amor que nós devemos ter por nosso Deus requer entendimento. Então você precisa entender que a sua mente precisa ser trabalhada. A base para o amor não é sentimentos, senão o versículo que te convida a amar o Senhor não citaria entendimento. Nós não podemos deixar os nossos sentimentos nos dominar. Sentimentos dominando as nossas ações, elas vão gerar consequências catastróficas. Vamos ler o que nos fala Tiago 1,20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a sua imundícia e superfluidade, em outra versão você vai encontrar a palavra abundância desnecessária, superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então esse versículo ele nos leva a refletir que as decisões em cima de uma emoção, de um sentimento que é a ira, que é tão fácil encontrada em nós, e nesse momento do deserto, ele é um sentimento que nos assedia, ele não reflete a justiça de Deus. Não reflete. Cuidado com as vozes que você ouve pelo deserto. Vozes bem intencionadas podem te levar a cometer atos que você vai se arrepender e que podem trazer estragos permanentes para o seu deserto. Você precisa estar muito bem alicerçada na palavra que nos é enxertada, que é a palavra de Deus. Se você receber enxertos de padrões do mundo, você vai tomar decisões fora da vontade de Deus. Por isso, uma das armas importantíssimas nesse deserto é ouvir a palavra, se encher da palavra, ouvir aquilo que te dá esperança. Você não precisa de vozes. Ele não te ama, ele não te quer, ele te traiu. Se cuide, vá para academia, se vista bem, procure novas amizades, procure um novo amor. Tem alguns conselhos aí que são bons. Se cuide, vá para academia. Isso não deve ser um fator motivacional. Alguém te traiu, você vai para academia. Não, você precisa ir para academia porque você precisa cuidar do seu corpo. É um conselho válido. Busque novas amizades. Quais amizades? Aquele mesmo cuidado que você tinha antes de deserto, de saber quem você traz para a sua vida, você deve manter. E será que agora é o momento de você realmente estar
buscando novas amizades? Ou você precisa buscar a amizade que está acima de todas as amizades, que é o nosso Deus? Cuidado, cuidado. Qual a palavra que tem enxertado o teu coração? São as vozes dos homens que te dão conselhos imediatos e prontos? Conselhos retirados de uma rede social, de uma palavrinha de autoajuda? Ou conselhos com base na palavra do nosso Deus? Você busca um alívio temporário da sua alma ou um alívio permanente? Busque no lugar certo, conselhos no lugar certo, conselhos diretamente do Pai. Sentimentos podem dificultar a sua obediência a Deus. Se você se deixar inundar por sentimentos, esses sentimentos vão gerar vozes. Ele não te ama, ele não te merece, agora você está só, você vai sofrer, você não vai arrumar outra pessoa, você precisa, ou então você precisa arrumar outra pessoa. Enfim, ele ama mais ela, ou ele te humilhou, ela te humilhou, ela te expôs, ele te expôs, ele nunca mais volta, ela nunca mais volta. Dependendo, né, se você é homem ou mulher em busca de restauração. Então, geralmente, essas vozes na sua mente, internas ou externas, elas configuram essa batalha no campo da mente. Nós devemos agir corretamente, apesar desses sentimentos contrários. Tiago 1,21 diz o seguinte: por isso, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, o qual pode salvar as vossas almas. Rejeite toda a imundície, toda superfluidade de malícia. Receba com mansidão a palavra que foi enxertada em você. Precisamos treinar a constância dos nossos pensamentos. Isso nos faz ter inteligência emocional e nos faz ter a fé geradora de milagres. Em Tiago 1,8, lemos que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Em outra versão, você vai ler que o homem de mente dobre é um homem com mente dividida. Nós precisamos trabalhar os nossos pensamentos. Não dá asas à emoção e à imaginação. No deserto nós costumamos fantasiar muitas coisas. Lembre-se, o outro está também vivendo o seu deserto. Os primeiros dias dele fora de casa podem trazer alegria, mas virão fases também, virá um tempo em que ele vai passar por aflição, por angústia, por saudade. E você precisa buscar uma mudança em si, para que quando o outro retorne, você possa ter uma nova história, um novo começo, para que você possa realmente viver uma restauração de vida, uma restauração de casamento, porque você decidiu amar, conforme a palavra nos ensina. As vozes, elas virão e você precisa dar voz à palavra de Deus à sua mente. Uma coisa muito boa que eu fiz no deserto e que me ajudava muito é que eu, ao ler a palavra, pegava alguns versículos estratégicos e eu colocava nas paredes do meu quarto. Quando eu vinha para o quarto orar, eu olhava aqueles versículos e eu encaixava nas minhas orações. E eu declarava aquele versículo. Isso me ajudou muito, porque eu trazia à memória aquilo que me dava esperança. A palavra do meu Deus, ela tem que estar acima de qualquer pensamento ou circunstância, de qualquer coisa que eu fale a meu respeito, porque os pensamentos de Deus a meu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro, uma esperança. Então eu preciso, neste momento de deserto, buscar aquilo que Deus fala ao meu respeito, não aquilo que o meu cônjuge que está cego está falando ao meu respeito, aquilo que os meus familiares que estão me vendo no lugar de dor e querem me resgatar daquele lugar de dor, custe o que custar, falam a meu respeito. Não aquilo que o mundo fala acerca da minha condição. Foi traído, foi abandonado, trai também, abandona, chora por ele, mas em busca de um novo amor. São tantos ditados horrendos, grotescos e fora da vontade de Deus para a humanidade, porque as pessoas acham que essas coisas é que vão trazer alívio, mas no fundo, as pessoas que falam essas coisas, elas estão com um buraco
no seu peito e na sua alma do tamanho de Deus, e nem mal elas sabem que só Deus pode preencher aquele lugar. Colossenses 3, de 2 a 3, diz o seguinte: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aí a gente reflete nesse momento: será que nós estamos mortos mesmo em Cristo Jesus? Se você não estava, não é hora de você matar esta carne e se esconder com Cristo em Deus, para que novas coisas sejam geradas na sua vida? Porque esta vida que você tinha trouxe dor, trouxe tristeza, trouxe angústia, trouxe todos esses sentimentos e te colocou neste lugar de dor. Será que não é hora de você mortificar esta carne, morrer de fato em Cristo, para viver escondido com Cristo em Deus? Será que viver escondido em Deus não é um bom lugar para se estar? Pense sobre isso. Reflita sobre tudo isso que a gente conversou hoje. Ouça a voz que vem do alto. Mais uma vez eu digo, ouça a voz que vem do alto. Fica com Deus.